Fala pessoal, olha eu aqui de novo, Jefferson Vieira, mais uma vez do canal Amigos na Palavra. Mais uma oportunidade de trazer um devocional para abençoar a tua vida. E no dia de hoje queremos falar mais uma vez de um gomo do fruto do Espírito, que é a série que nós estamos passando nesses dias. Nós ouvimos a Raíssa, algumas vezes o Júnior e outros gomos eu falei sobre aqui no canal também. Por isso é importante você acompanhar desde o início se você não viu ainda nenhum vídeo dessa série. E quão ela é importante. Por isso nós vamos falar de mais um gomo. E eu queria que você ficasse comigo nos próximos minutos, porque vamos falar sobre mansidão. Isso, gente, sobre um gomo extremamente importante, como os outros, mas tem a sua peculiaridade em relação ao seu assunto, que você vai entender nos próximos minutos. Vamos lá? Roda a vinheta. E antes de mais nada, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Vamos lá. Aproveita o momento agora, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like, porque ele é importante não só para te abençoar, mas para alcançar vidas que precisam ouvir a mensagem de hoje também. Por isso, como sempre, lá em Gálatas 5, versículo 22 e a primeira parte do versículo 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão. É sobre esse gomo que nós vamos falar hoje. E mansidão, gente, tá aí um assunto muito, mas muito importante e muito complexo ao mesmo tempo. Nós vivemos em pleno século XXI, que queremos as coisas tudo muito rápido, queremos soluções rápidas, queremos situações que, por mais que venham a acontecer, queremos uma alternativa rápida. Já viu aquele negócio de a gente entrar num determinado lugar e aí a gente sempre, na hora de pagar alguma coisa, vou dando o exemplo de uma loja, né? Tem aquela fila, que é a fila normal para você pagar no caixa, e tem uma fila de idoso, de gestante, que geralmente é menor. Gente, muita gente eu já vi furando fila ou até mesmo fingindo que está grávida ou com qualquer tipo de problema de deficiência para justamente ser um atendimento mais rápido, porque nós estamos num tempo que precisamos o tempo todo fazer as coisas de forma muito rápida, porque o tempo está se passando e isso deixa a gente extremamente estressado, tenso, chateado. Eu, por muitas vezes, quando me pego tenso, chateado, estressado, sem nenhum tipo de mansidão, sabe o que acontece comigo? Minha pressão, sobe. Então, por que a gente precisa desenvolver esse assunto? Por que a gente precisa entender isso com mais cautela e com mais sentido na nossa vida? Porque eu poderia ficar aqui horas falando sobre o assunto e ainda teria muito mais coisa ainda para falar. Mas de forma resumida e significativa, eu queria dizer algo que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, que diz que a gente precisaria deixar de lado a nossa aparência exterior, mas se importar com aquilo que está no nosso interior. E ele ainda cita em outras versões que a gente precisa ter mansidão no nosso interior. A gente precisa ter mansidão no nosso interior. E ele ainda termina o versículo falando que isso agrada a Deus, que isso tem de muito valor para Deus. Por que a gente precisa ser manso? Por que isso é importante? Né? Por que isso tem valor para Deus? Eu ainda quero ler ainda lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 22, que diz assim: Mas Corta essa parte, mano. Versículo 22 diz assim: O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Pronto. De forma muito direta e resumida, por que precisamos ser mansos? Gente, de cabeça quente não conseguimos resolver nada. De cabeça quente não conseguimos tomar nenhuma decisão de forma correta, de forma coerente, de forma com que a gente expresse exatamente o comportamento de Cristo. De cabeça quente não conseguimos fazer nada. Por isso precisamos ser mansos, precisamos ser calmos. Por muitas vezes eu vi pessoas sendo calmas nos momentos mais complicados da sua vida. E aí deu tudo certo, conseguiram passar por aquela fase tão complicada, tão difícil. Por quê? Porque souberam administrar bem o que estava acontecendo.
Por isso a palavra que eu tenho para te abençoar hoje é sobre mansidão, mas para te provocar a ser manso. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, em todos os lugares, na sua casa também é importante. Por isso, seja manso. Permita que o Espírito Santo que hoje mora dentro de você faça exalar esse gomo na sua vida, através da sua vida, na vida de outras pessoas. Entenda, gente, às vezes está maior tormenta, às vezes está maior bagunça, e quando uma pessoa se põe à disposição, se põe no meio da confusão a ser manso, a ser de caráter tranquilo, de ter um temperamento mais tranquilo, ele geralmente vai tomar a decisão certa. Geralmente dele que vai vir a solução correta, porque ele conseguiu de forma cautelosa olhar para as coisas, para os parâmetros e conseguir enxergar aquilo que era melhor para aquele momento. Então, querido, seja manso, porque isso também é importante na nossa construção com o caráter de Cristo. E é essa palavra que eu tenho para te abençoar hoje. Valeu, galera!